Nosso ESC com você, estamos aqui com o professor João Dias, Laboratório de Monitoramento Ambiental. Professor, o senhor trabalha com microbiologia, coordena o Laboratório de Monitoramento Ambiental e passou 2 meses na Antártica. E aí, como tem 3 aspectos diferentes, vamos tentar começar pelo começo. Me diz uma coisa, como é que é trabalhar com microbiologia e o que é trabalhar com microbiologia? A microbiologia, ela sempre instigou os pesquisadores. No início da ciência, está muito ligado ao surgimento da vida na Terra. Então, são os primórdios, são os primeiros organismos, né, a colonizar a superfície terrestre, a água como um todo, né? Então, isso ficou muito ligado à curiosidade humana, né, do surgimento da vida. E depois desse passo, né, que é até hoje estudado, como surgiu a vida da Terra, existe uma importância hoje muito relacionada às doenças. Então, a microbiologia estava muito relacionada às doenças, o surgimento das doenças, né? As teorias miasmáticas relacionadas ao ar, o cheiro, o mau cheiro. Então, as doenças estavam muito relacionadas a isso, ao ar, sem saber, na verdade, da presença dos micro-organismos como causador da doença. Então, muitas dessas doenças que se tem hoje, como malária, né, vem do grego, né, malaio, que é justamente mau cheiro, que seria dos mangues. Então, relacionava o mau cheiro dos mangues com a malária. Depois se descobriu, né, que não estava relacionado ao mau cheiro dos mangues, mas sim de um patógeno, né, de um protozoário, né, que causa a malária. Então, muitas dessas ações sanitárias que nós temos hoje no mundo moderno se dá justamente dessa teoria miasmática, que são cemitérios, né? A arquitetura também, ela está muito alinhada a essa teoria miasmática do ar ser o veículo de doenças, né? Mas peraí, miasmática era uma palavra antiga que se usava para que exatamente? Porque não conhecia os micro-organismos, não sabia quem eram os agentes causais das doenças. Então as pessoas se relacionavam ao mau cheiro dos cadáveres, os mangues, uma teoria que se criou, e aí que vem aquelas máscaras, né, que foi da Idade Média. Uma coisa bicuda. Sim, escura, que teve em alta agora justamente na pandemia da doença da Covid. Né? Então, nosso ESC é educação. Então, essa teoria de não conhecer, porque os micro-organismos, de fato, a teoria biogênese foi com Louis Pasteur, só a partir do século XVIII. Olha só. Então, século XVI, século XV, século XIV, ou mesmo na época medieval, né? Já ninguém sabia, mas se relacionava, então, ao mau cheiro como veículo de propagação de doenças. Por isso que as escolas, os hospitais que nós temos hoje, a arquitetura, são de portas amplas, né, janelas amplas, justamente para purificar o ar. Já sabia que o ar era o causador das doenças, mas não conhecia os micro-organismos. E né? Como é que é trabalhar hoje em dia com microbiologia, né? Porque é um mundo gigantesco. É muito amplo, né? Tanto que alguns conceitos relacionados com a área industrial, né, que foi o grande passo da microbiologia, se dá também na área médica, tipo o termo infecção. Então, o Pasteur foi contratado para estudar a infecção do mosto, as doenças do mosto, né, que se dava justamente nos vinhos. Estudar as doenças do vinho. Então, esse termo de estudar a doença foi também trazido para a área médica. Quando a gente fala infecção, é um micro-organismo indesejável, um micro-organismo fora do seu ambiente natural. Então, por isso, qualquer micro-organismo ele tem potencial para causar doença. Então, o conceito de infecção é um micro-organismo fora do seu ambiente natural. Então, quando um micro-organismo está em algum órgão do nosso corpo, em condições indesejáveis, ele causa doença. Então, isso também é o mesmo processo que acontece no vinho e cerveja. Quando nós temos micro-organismos indesejáveis, que não participam daquela microbiota normal, né, da cerveja, do vinho, ele gera um defeito no vinho. Então, pelo que você está falando, microbiologistas podem trabalhar desde vinho, ar,
corpo humano, todos os processos industriais, industriais, corrosão, área petroquímica, neuroduto. Então, a partir daí foi um grande avanço, né? A microbiologia nasceu na área industrial, por Louis Pasteur, a biogênese, né? A parte do surgimento da vida, pela teoria, né? E depois ela tem um impulso muito na área médica, né? Sim. E doenças, né? E a partir da década de 90, né, houve um retorno muito grande à microbiologia ambiental. Pois é. E aí veio nos leva... a microbiologia ambiental, ela ficou um bom tempo escondida, né, sem ter esse caráter, né, de importância e de curiosidade para os pesquisadores. Então, ela deslocou muito no lado da área médica. Então, a ênfase na área médica, né, houve um grande avanço da microbiologia devido à necessidade humana, né? E a microbiologia ambiental, ou mesmo industrial, não teve tanta relevância. E aí, o senhor coordena, agora sim, o laboratório de monitoramento ambiental. Eu, como sou ecólogo, né, planta, meio ambiente, essas coisas, quando fala assim, monitoramento ambiental, tem alguém assim com um binóculo olhando, né, incansavelmente o meio ambiente. Mas eu tenho certeza que não é isso que vocês fazem. Como é trabalhar e o que é o objetivo do laboratório de monitoramento ambiental, professor? O laboratório de monitoramento ambiental, pelo nome, né, já se relaciona com a atividade, está muito voltada em pesquisas relacionadas ao meio ambiente. Se deu justamente pelos primórdios dos projetos do CTPET. Então, as relações com a atividade industrial petroquímica, houve uma demanda muito grande, né, para fomentar e capacitar, né, o laboratório para atender essas pesquisas agora dentro da área ambiental e industrial, que teve uma demanda muito grande, né, nesse setor petroquímico do Brasil. Foi um grande impulso na década de 90, com o pré-sal, com os estudos, né, de combustíveis fósseis, tem uma relevância muito grande. Então, com isso, o governo, né, começou então a financiar. Né, precisava, a Petrobras não dava conta, né, dessa demanda de pesquisas, então usou as infraestruturas, os doutores, né, distribuídos pelo Brasil, por várias universidades, que pudessem então contribuir com pesquisas, né, para fomentar justamente dentro dessa linha. Então foi assim que o laboratório meio que começou, teve um impulso, apoio, como foi isso? Inicialmente com biodiesel, né, que foi um combustível escolhido, né, como alternativa do combustível fóssil. Então, houve uma política de governo em relação ao biocombustível, e a UESC, que já era pioneira, né, nessa área de biodiesel. Aqui na Bahia. Né, e na parte de reciclagem, né, utilizando restos de gorduras, né, e veio uma nova proposta, né, utilizar os óleos a partir então do agronegócio. Então, não óleos. Certo. E da indústria de agronegócio, como sojas, né, começou então a implementar então culturas propícias, né, para a produção de biodiesel. Tá. E hoje em dia, quantos alunos trabalham aqui? Porque certamente você não trabalha sozinho. Quantas pessoas estão trabalhando com você para desenvolver as pesquisas e trabalhos? O laboratório ele tem uma linha, né, já estabelecida em 2 programas de pós-graduação, né, na genética e na biotecnologia. Então, a biotecnologia é muito mais voltada numa área mais ampla, né, e tem também na genética, né, que estuda a parte mais genômica. Então, esse laboratório, inicialmente, ele tem a função de atender o processamento das amostras, porque como são técnicas bem diferentes, né, em termos de necessidade de estrutura de laboratório, e corre o risco de contaminar. Então, a biologia molecular necessita de um ambiente mais restrito, com pouco acesso de pessoas, né, devido à sensibilidade da técnica. Né? Por ser uma técnica extremamente sensível, né, o risco de contaminar seus reagentes também são bem maiores. Então, toda essa amostra ambiental ela passa primeiro aqui, nesse laboratório, faz o processo de triagem. Então, é daqui que inicia o isolamento, a administração de DNA,
e após ela vai para outro laboratório, no centro, no CBG, né, que é o Centro de Biotecnologia. Que é o prédio que tem aqui na frente. Ligado mais ao programa de pós-graduação em genética, mas atende também praticamente toda a universidade, né? Entendi. Ela, inicialmente, né, ela teve uma demanda para o programa de genética, mas é um aspecto, né? Então, vocês trabalham em duas linhas diferentes, tanto na genética quanto na biotecnologia. 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 Maravilha. Então, são vários alunos de pós-graduação utilizando as instalações isso, aqui. assim, como são praticamente duas linhas, então na genética, naturalmente, os alunos têm que trabalhar com o aspecto genético do micro-organismo, e na microbiologia não. Na microbiologia ele pode ainda utilizar técnicas tradicionais de cultivo, de ter o micro-organismo sem estudar seu aspecto genético. Possa ser que ele queira estudar, mas não há necessidade. Então, a biotecnologia está muito mais voltada na geração de produto, está muito mais ligada a uma demanda de indústria. Muitas vezes a indústria não quer muito técnicas moleculares, né? Ele quer um inóculo de uma levedura para fermentar, para melhorar o flavor do cacau. As técnicas são totalmente diferentes e a profundidade de estudo do micro-organismo também é diferente, né? Então, a exigência, né, são diferentes no programa. Por se tratar de um programa de genética, de ciência pura, né, não é que não gere produto, né, mas o aspecto genético tem uma relevância maior. Na biotecnologia, não. Né? Ele pode trabalhar no aspecto genético, mas não é o ator principal da tese. O ator principal é o produto, é o processo. Mais do que o aspecto genético do micro-organismo. Então, são interesses diferentes. Nada como conversar com o professor João, que é o cara que sabe. Nossa, eu acho com você. Eu não respondi a quantidade de alunos. Diante dessa explicação é tão amplo, né? Mas em torno mais ou menos de 15 alunos trabalham aqui nesse laboratório. Né? Mais ou menos isso. E o laboratório, além da pós-graduação, ele atende também a graduação. Por se tratar do programa de pós-graduação em biotecnologia, há uma demanda muito grande de aulas práticas. Então, a gente utiliza esse laboratório. Inclusive, você chegou aqui um dia, estava um caos no laboratório, mesmo causando um caos, né? Porque a universidade ainda é igual uma adolescente que está causando 43 e o pai deu um tênis 38, né? A UESC está nessa situação. Então, a gente... rio para não chorar. Então, a gente não pode deixar um aluno sem esse treinamento prático. Então, a gente faz esse esforço, mesmo não tendo espaço físico. Então, deixa eu entender. O laboratório de monitoramento ambiental atende a demanda da graduação de duas pós-graduações. E muitas vezes extensão também. Como agora. Como agora, e nós temos a demanda do caminhão consciência. Ou a microbiologia ser uma área de difícil, né, de uma resposta imediata, nós achamos melhor trazer os alunos ao laboratório, né, para ele entender como funciona o laboratório de microbiologia, e aqui ele faz as placas, leva para a comunidade e retorna. Que legal. Então ele vê aspectos sanitários, né, muitas vezes há uma transformação, né. Esse aluno ele é um agente de transformação, ele vê alguns aspectos sanitários. Professor, o fulano lá mata o boi no rio, joga água, então ele viu o aspecto sanitário, como é que a mão fica suja, né? Então ele traz consegue ver o micro-organismo, a importância de higienizar a mão. Né? Ele nunca viu o micro-organismo, então ele sabe que se ele não lavou a mão de forma direta... Ele só sabia que tinha que lavar a mão. Mas ele não sabia o porquê que tinha naquela mão. Então isso é interessante, você vê o brilho das crianças, né? Quando ele se depõe diante disso, né? Da coisa que ele consegue ver. Maravilha. E aí, vamos agora sim para a terceira parte, né? Lá da introdução.